Vamos lá. Então, o apontamento ligado à maneira parental e proximal, embora quando falamos sobre autores, críticos, estruturais, esses paradigmas e gestões ligados aos grupos sociais, nos coloca fatores eminentes entre o discernimento e essa maturidade que vai diagnosticar ligada ao planejamento, ok? Então, quando eu falo sobre as políticas avançadas, as colocações acadêmicas, os fatos de degenerência, regenerência e a modernidade, nos coloca padrões importantes. Então, os objetivos de estudos que intercalam foi o que? É o campo histórico, que é um fator importante, é o fator circulante, que ocorre também no fluxo, ligado às pesquisas que nós estávamos fazendo sobre a universidade. Estamos no final do ano, campo de transição, nesse descanso ativo, que é o tempo lazer parental, que eu falo lazer familiar, que nos coloca esses ramos da parte cinzenta, parte autônoma ligada à parentela, esse DNA ligado à pesquisa, e que vem conosco, modo de dizer, vem conosco e compartilha, ou seja, na sua família. E a nossa família tem uma mistura épica. Quando eu olho as pautas, desde épocas, escolas públicas e privadas, coloca um condomínio ligado ao campo cotidiano, um condomínio que transparece as verificações gerais que essa geração e o aspecto geral coloca fragmentos nos nossos saberes, ok? Então vamos lá. Então eu quero debater esse campo teórico o ceticismo, que também faz parte das pesquisas, e os campos indutivistas, que questiona as hipóteses que relacionam que nós somos inválidos a pesquisar, nessa compreensão ligada ao tema. Que a própria invalidez relaciona não a minha pessoa, mas também a outras pessoas da família. Campo de invalidez, que pergunta esses enfrentamentos entre a saúde pública e a própria promisciência entre o gênero, ok? Então, o que eu devo fazer? O que devemos fazer sobre essas incertezas e certezas pragmáticas do passado, do presente e no futuro, entre perguntas e adventos no século XXI, século XVI, no século XIX, sobre o autoritarismo e as autoridades constantes ligado ao método de treinamento. Os campos das escalas mundiais, a academia, a universidade, seu ensino, sua pesquisa, a formação de professores, estagiários, em especial, não mudam, ou seja, são fatores que são palavras que ficam só registradas no papel, como um livro, como um artigo, ou dissertação, como um meio de documento de logos. Então, essas formas de conflitos ligados às resistências, impedem a inovação. Que tipo de resistência? Muitas vezes pode ser um tipo de parente, um tipo de professor, professora que não obstruiu aquelas veias entupidas. Pode ter ocorrido, ou seja, uma morte em questões de sonhos, inovações ligadas à cultura. E o próprio passado ficou líquido ou ficou solidificado. Ok? Então, quando falamos sobre as incertezas, buscamos descobertas. Quando falamos de incertezas, buscamos ter essa necessidade de curiosidades, de buscar resoluções entre essas formações entre professores, professoras e os campos de reajuntes. Eu coloquei a palavra professor adjunto, agora coloquei professor reajunto, ou seja, readjunto que vai reacender, haver essa restauração, segundo De La Rosa, ligada às manutenções, ligada aos treinamentos. Então, essa inovação na universidade nega a si mesma a nossa própria concepção ligada à consciência crítica e ingênua, ligada ao funcionalismo e o utilitarismo, que vem colocando uma fonte de ventania entre o processo
e as introduções de um novo sistema que vai ancorar o campo sistêmico entre a impecabilidade, entre a própria mudança e os seus meios administrativos. O que eu coloco em prol o campo de a política administrativa entre esses canais e túneis ligados aos polos de ensino interdisciplinares ou indisciplinares, que vem a aceitação ou não aceitação. Então tem um Huberman, 1973, que ele fala, né, na perspectiva do agente inovador. Tem também, todo respeito, o Canário, né, o Canário, 1937. O Canário coloca também a perspectiva de analisarmos a nossa dirigência máxima ligado às ideias, né, o trabalho, a aceitação, as implementações e as experiências maturacionais também, que coloca esse respaldo político de organização e reorganização ligado ao movimento social. É lógico que o Canário a gente lembra de fatores desde a nossa infância, como eu falei, de roça, setores cruciais, a agricultura, os meios rurais, urbanos, que coloca estratégias inovadoras no sistema educacional. Ok? Embora seja diferente, né, de alguns outros animais, mas quando nós olhamos a palavra abre ou abreu, significa espécies de quê? Peixes, espécies de formas e coisas de peixes. Podemos colocar também um campo de ação ligado à espécie, ligado ao gênero, e os campos desse ciclo orgânico de gestão e regulamentação e as irregularidades que ocorrem entre a modernidade e a pós-modernidade. Esses pilares emancipatórios. Então, coloca fatores de inovação. Aonde há uma inovação, há um empreendedorismo. Aonde há um empreendedorismo também, ou seja, vai haver uma negação. Com o empreendedorismo, você vai ter essa aventura de você negociar e investir no negócio. E essa inovação vai haver negações. E essas negações pode haver o quê? Tipo de abstração, que você muitas vezes é louco de fazer esse investimento, ou ter uma empresa, uma escola, ou aumentar os campos de calibres relacionados ao campo estudantil de pesquisas. Então a inovação de pesquisas entre o conceito ligado aos paradigmas e os retornos incontornáveis que ocorrem entre os modelos de racionalidade, coloca fatores importantes, como já falei, campo típico, né, entre as formas e as coisas. Eu faço feedback aqui. E a metodologia, que é a ciência, que você vai colocar como moderna. Muitas vezes pode ser antiga, arcaica, até o modo de você falar. Mas o modo de falar é uma maneira que você vai retratar ou vai abordar essas maneiras que possam ser degenerentes, tá ligado à degeneração, né? Que vai haver o que? Essa maneira de condicente, degenerente entre a consciência e a questão de degenerente entre os precedentes que possam regenerar a sua precedência ligada à sua questão infantil. Como eu falei sobre Canário aqui, a sua precedência demonstra a degenerência. A degenerência é o que? Degenerar, como colágeno. Regenerar, ou seja, a região do músculo, ou seja, havia inovações, mudanças. O ser humano tem uma maneira de aprender nos seus tempos cotidianos. Essa degenerência, ou seja, coloca, né, essas precedências que vêm a relacionar o entendimento, é lógico, um entendimento ligado à cultura, esse entendimento, a cultura e a sociedade, aonde é o entendimento, há uma identificação. É lógico, para eu identificar, eu vou ter que entender, então eu tenho que identificar primeiro. Identifiquei, analisei, ou seja, então vai haver o que? Essas precedências. Essas precedências históricas colocam maneiras analíticas de fichas, registros pautáveis que têm o seu nome e a sua assiduidade registrado. Outros países, pode estar citado em autorias, outras plataformas, e as emergências práticas e teóricas nesses processos que ocorrem, aonde há uma inovação, ou seja, quebras de substratos de adaptações ligadas à metodologia científica, pesquisas metodológicas, metódicas,
por fim. Enfim.